Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, agora abordando o assunto excreção, sistema urinário. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é excreção. A excreção, na verdade, é a eliminação de resíduos, ou seja, restos, produzidos durante o funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele realiza várias atividades e durante a realização dessas atividades, para ele funcionar, ocorre então a produção de resíduos, certo? Que precisam ser eliminados do nosso corpo. Então, isso vai acontecer porque, na verdade, as nossas células estão trabalhando e essa atividade celular acaba produzindo materiais que precisam ser eliminados do organismo, ou seja, que precisam ser excretados do nosso corpo. Então, a excreção é a eliminação de resíduos produzidos durante o funcionamento do nosso corpo. Que resíduos são eliminados do nosso corpo? Eu vou trazer dois exemplos de eliminação de resíduos do nosso corpo. O primeiro exemplo é uma substância chamada de gás carbônico. O gás carbônico, ele vai ser eliminado pelo sistema respiratório. Então, esse gás carbônico é uma substância que é tóxica para o nosso corpo e, por isso, não pode ficar no nosso corpo após ser produzida, certo? Então, de onde vem esse gás carbônico que deve ser eliminado do corpo? Esse gás carbônico, ele é originado da respiração celular. Isto é, da respiração que ocorre dentro das células. Por isso que tem o nome respiração celular. Então, aqui na imagem, vocês estão vendo o processo de respiração celular. Observem que a célula pega o oxigênio, pega a glicose, que é um nutriente proveniente dos alimentos, e aí, usando o oxigênio e a glicose, a célula vai realizar sua respiração celular, que vai produzir energia para que ela realize as funções dela, produzir água também e vai gerar um resíduo que é o gás carbônico. O gás carbônico, como eu já falei, ele não pode permanecer no corpo porque ele é tóxico para o nosso corpo e aí ele vai ser eliminado, ou seja, ele vai ser excretado. No caso, ele vai ser eliminado através do sistema respiratório. Esse gás carbônico é conduzido lá para os pulmões e os pulmões vão jogar esse gás carbônico para fora durante o nosso movimento de respiração. O segundo exemplo de resíduo que é produzido pelo nosso corpo é um resíduo que ele vai estar presente na nossa urina, um resíduo chamado de ureia. A ureia presente na nossa urina, ela vai ser eliminada pelo sistema urinário. Então, aqui vocês conseguem ver uma amostra de urina. Essa amostra de urina, ela vai conter uma substância chamada de ureia, que é um resíduo produzido após o funcionamento das nossas células, certo? E aí esse resíduo precisa ser eliminado e vai ser eliminado através do sistema urinário. Na urina, a gente vai eliminar também outras substâncias que eu vou falar mais na frente para vocês. Professora, você disse que a ureia ela é eliminada na urina, mas de onde vem essa ureia que o nosso corpo produziu? Como eu falei, a ureia ela é obtida a partir do funcionamento das células. Só que o que acontece? Na verdade, o que acontece é que quando a gente se alimenta de proteínas, como por exemplo a carne, o frango, os ovos, lá esse nutriente que é a proteína, ele vai ser quebrado, como a gente já comentou em outras aulas, em pedaços menores, que são pedaços chamados de aminoácidos. Os aminoácidos, eles vão gerar, então, essa ureia. Ele vai ser usado como fonte de energia pelas nossas células e aí uma consequência disso é que, a partir do uso desse aminoácido, as nossas células também produzem ureia que vai ser jogada no nosso sangue, certo? Essa produção de ureia, ela acontece em um órgão chamado de fígado.
Então, lá no fígado, os aminoácidos, eles vão, então, originar ureia, produzir a ureia, que vai ser jogada no nosso sangue. Do sangue, essa ureia, ela vai ser levada, então, lá para o nosso sistema urinário, onde ela deverá ser eliminada. Mais uma vez, eu gostaria de deixar claro para vocês que a ureia ela é um composto altamente tóxico para as células, por isso que ela não pode permanecer no nosso organismo e precisa ser excretada, ou seja, precisa ser eliminada. E ela vai ser eliminada, novamente falando, na urina, que é produzida pelo nosso sistema urinário. Além de eliminar a ureia, outra coisa que vai ser eliminada pelo sistema urinário é água e sais minerais. Então, sempre que a gente tem água em excesso no nosso corpo e sais minerais também em grande quantidade no nosso corpo, essas substâncias elas também vão ser usadas para formar a urina e então serão eliminadas na urina, certo? Pelo sistema urinário. Isso acontece porque quando a gente tem uma quantidade muito grande de água e sais minerais, o nosso corpo ele não está precisando desses materiais em excesso. E aí, para que o nosso corpo tenha a quantidade equilibrada de água que a gente precisa e de sais minerais que a gente precisa, vai então acontecer um controle da quantidade dessas substâncias, certo? Então, esse controle da quantidade de água e de sais minerais vai ser realizado eliminando o excesso deles pelo sistema urinário. Além disso, também ali vai ser eliminado substâncias tóxicas, como eu já comentei aqui, que é a ureia. Então, no sistema urinário, nós vamos ter a eliminação de água, que está em excesso no corpo, sais minerais que estão em excesso no corpo, e ureia, que é tóxica para o nosso organismo, certo? A eliminação da urina, ela vai acontecer através do sistema urinário humano, certo? O sistema urinário humano é composto pelas seguintes estruturas. No sistema urinário humano, nós vamos ter a participação de 2 rins e das vias urinárias, que vão tratar, então, de conduzir essa urina, que são chamadas de ureteres, bexiga urinária e uretra. Observem aqui que eu tenho um esquema do sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino. Se vocês analisarem essas duas imagens, vocês vão ver que tanto o homem quanto a mulher, eles têm a mesma estrutura de órgãos no sistema urinário. Então, vamos ver quais são esses órgãos de novo. Eu tenho 2 rins, que vão produzir a urina, e aí eu vou ter as vias urinárias, por onde a urina vai circular até ser jogada para fora do corpo. Então, ligado ao rim, eu vou ter o canal chamado de ureter. No caso, eu tenho 2 canais conectando cada um dos rins, então eu tenho 2 ureteres. Tem uma bexiga urinária que irá armazenar essa urina e tem um canal final por onde a urina vai ser jogada para fora do corpo, que é chamado de uretra. Então, eu tenho 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Essas são as estruturas que compõem o sistema urinário humano. Antes de entrar em detalhes desses órgãos, eu gostaria de mostrar para vocês a localização dos rins. Então, os rins, eles estão localizados lá nos últimos pares de costelas que nós temos no nosso organismo. E ele está localizado mais nos pares de costelas posteriores, ou seja, naqueles pares de costelas que ficam nas regiões das costas, certo? Por isso que, em geral, pessoas que apresentam algum problema ou dor renal, eles costumam sentir incômodo na região das costas. Muitas vezes, algumas pessoas chegam até a associar a dor nas costas a um problema de coluna ou algo do tipo, mas, na verdade, às vezes é um problema renal, ou seja, um problema dos rins. Isso justamente porque os rins eles estão localizados lá no último par de costelas
e na região posterior. Isso significa que é na região das costelas que estão situadas nas nossas costas, certo? Então, vamos entender melhor como é que funciona o sistema urinário humano. E para isso, nós vamos começar com os órgãos que produzem a urina, que são os rins. Então, os rins, por eles produzirem a urina, eles são os principais órgãos do sistema urinário. Muitas pessoas comparam o sistema urinário com o sistema de filtração do nosso sangue. Isso porque ele vai retirar do nosso sangue todas as substâncias que são tóxicas e todas as substâncias que estão em excesso no nosso corpo. Contudo, o sistema urinário, ele funciona de forma muito mais complexa do que uma simples filtração. Então, vamos pegar essa imagem aqui do rim e vamos ampliar para observar melhor a estrutura desse órgão. Vocês irão notar aqui a estrutura ampliada do rim humano, certo? Esse rim ele foi cortado ao meio para que a gente possa ver o que tem dentro dele, certo? Então, o que vai acontecer é que o sangue ele vai chegar ao nosso rim através de uma artéria chamada de artéria renal. Aqui na artéria renal vai trazer o sangue que será filtrado, ou seja, que terá todas as substâncias que precisam ser retiradas desse sangue. Então, o sangue ele vai chegar aqui e aqui no rim o que vai acontecer é que tudo aquilo que nós precisamos para o nosso corpo é colocado de volta para o sangue. Retirando desse sangue apenas aquilo que precisa ser eliminado. Tipo a ureia, tipo água em grande quantidade, tipo sais minerais em grande quantidade. Então, retirou aquilo que o nosso corpo não precisa, esses materiais vão ser colocados aqui nesse espaço no rim, certo? E aí o que vai acontecer é que o sangue purificado, digamos assim, voltará para o nosso organismo depois de filtrado. E aí ele volta para o nosso organismo através desses vasos aqui em azuis, que são as veias renais. Então, por aqui, pelas veias renais, pela veia renal, sairá o sangue purificado. Então, nós temos duas artérias renais, uma para cada rim, e duas veias renais, uma para cada rim. Então, pela artéria renal, o sangue entra e é filtrado. Pela veia renal, o sangue sai após estar purificado. E aí, os materiais que eu disse que precisam ser eliminados do nosso corpo e que vão formar a urina vão se acumulando aqui nesse espaço que é chamado de cavidade central. No exame de urina, é possível detectar a presença de várias substâncias que foram ingeridas no nosso corpo. Entre essas substâncias, é possível detectar através do exame de urina a presença de medicamentos. Baseado nisso, existe um exame chamado que é aplicado em atletas, que é um exame de urina para avaliar a presença do doping no esporte. O doping, na verdade, corresponde ao uso de medicamentos que aumentam o desempenho esportivo daquela pessoa. Esse uso de doping, dias antes de realizar a competição, ele pode ser observado na urina e aí aquele atleta ele vai ser eliminado da competição, certo? Então, quando esse atleta faz a ingestão de medicamentos que melhoram o seu desempenho, é possível visualizar esses medicamentos na urina dessa pessoa e aí fazendo com que ele seja eliminado de competições. Isso porque é injusto usar medicamentos para melhorar o desempenho dele, quando, na verdade, o desempenho do atleta deve ser dependente somente da sua capacidade e não de medicamentos que favoreçam a sua participação nas competições. Depois que a urina ela é produzida pelos rins e jogada na cavidade central, essa urina vai ser transferida para o canal chamado de ureter.
Então, aqui nós temos a estrutura do rim. Aqui nesse espaço, que é a cavidade central do rim, a urina vai ser produzida e após ser produzida, ela vai sendo lançada por esse canal que é chamado de ureter. Nós temos 2 ureteres, um conectado a cada rim, certo, pessoal? E aí os ureteres, eles são canais, ó, mais ou menos cerca de 25 centímetros de extensão. E aí toda a urina que vai sendo produzida no rim vai sendo jogada no ureter. Do ureter, a urina ela vai ser lançada na bexiga urinária. Então, o ureter é conectado à bexiga urinária. Ó. Então, aqui vocês veem as aberturas dos ureteres, ó. A abertura de um deles ligada a um rim e a abertura do outro ureter ligado ao outro rim, certo? E aí, quando a urina vai sendo produzida e sendo jogada pelo ureter aqui na bexiga urinária. Na bexiga urinária, essa urina ela vai sendo armazenada, certo? A capacidade da bexiga urinária da mulher, ela é menor que a do homem, por isso que, em geral, os homens conseguem ficar mais tempo sem fazer xixi, certo? E é mais ou menos cerca de uma capacidade de armazenamento de 500 ml de urina aqui na bexiga urinária. Então, ela tem mais ou menos, ela consegue suportar 500 ml de urina ali dentro, ok? A bexiga urinária, ela vai acumulando urina até ficar totalmente cheia. O que vai acontecer é que depois, aqui, ó, vocês vão notar que a bexiga está vazia, depois ela vai acumulando a urina que foi produzida, acumulando e acumulando até que ela seja totalmente cheia. Quando a bexiga está cheia, nós sentimos a popular vontade de fazer xixi, certo? E aí, o que vai acontecer nesse momento? O que acontece é que, sob o nosso comando, os músculos que estão aqui, ó, que são o próximo canal, que é a uretra, os músculos da uretra, eles vão se relaxar, fazendo então com que a urina ela seja eliminada para fora do nosso organismo, certo? Então, depois que a bexiga enche, nós sentimos a necessidade de fazer xixi, e aí comandamos a abertura desses músculos da uretra, que vão fazer com que essa urina ela possa ser jogada para fora do nosso corpo. Essa presença do bexiga urinária é uma grande vantagem que os animais adquiriram ao longo do tempo. E, na verdade, ter uma bexiga urinária, ela é uma vantagem de sobrevivência que nós adquirimos ao longo do tempo. Isso porque, quando os animais não tinham bexiga urinária, no passado, bem distante, acontecia que eles produziam a urina e faziam xixi imediatamente. O que acontecia é que alguns predadores que estavam ali perto conseguiam caçar os animais e faziam um xixi pelo cheiro da urina. E aí eles eram facilmente encontrados e devorados por esses predadores. Com o tempo, os animais foram adquirindo a bexiga urinária e conseguiam guardar a urina por muito tempo. Isso fazia com que eles conseguissem ir para distâncias muito longe daqueles predadores sem que fossem encontrados, porque o predador não conseguia mais detectar o animal pelo cheiro da urina, já que ele tinha a bexiga que conseguia armazenar a urina por muito tempo, e aí ele não tinha como ser encontrado tão facilmente, certo? Então, armazenar a urina através da bexiga urinária é uma vantagem de sobrevivência que nós, animais, adquirimos ao longo do tempo. Então, o que é a urina? A urina é um líquido, como eu já falei, que ele vai conter restos de produtos do funcionamento do corpo, ou seja, restos de produtos da atividade das nossas células. Na urina, nós vamos encontrar 95% de água, certo? Formando essa urina. E 5% da urina, os 5% restantes da urina, vão ser substâncias como a ureia, remédios que a gente ingeriu, sais minerais em grande quantidade e tudo aquilo que estiver em excesso no corpo. Então, boa parte da urina ela vai ser formada de água.
Se você ingere muita água, então você vai ter água em excesso no seu corpo e aí você vai produzir urina em maior quantidade. Se você bebe pouca água, você não vai precisar eliminar essa água do corpo e aí, consequentemente, você vai produzir menos urina do que o normal. E aí, você me pergunta, professora, a produção de urina, ela acontece em determinado horário? Como é que os rins estão trabalhando? Então, os rins, eles são estruturas que trabalham de forma contínua e permanente. Isso significa que 24 horas do dia, os rins estão trabalhando, realizando a filtragem do nosso sangue. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que os nossos rins, eles filtrem cerca de 1.000 litros de sangue diariamente. Então, eles estão sempre trabalhando, retirando as substâncias tóxicas do nosso corpo, como a ureia, e retirando sais minerais que estão em quantidade, água que está em quantidade, tudo isso para que o nosso corpo ele se mantenha com o sangue purificado e livre dessas substâncias. Agora, nós vamos falar um pouco de problemas de saúde associados ao sistema urinário. O primeiro problema que eu gostaria de falar para vocês é um problema cientificamente chamado de cálculo renal, porém, que é conhecido popularmente como pedra nos rins. Se todo mundo já ouviu falar sobre alguém que possuiu ou então sabe o que é a pedra nos rins. As pedras nos rins, elas vão ser formadas quando a nossa urina ela apresenta uma quantidade de substâncias muito maior do que o normal. Então, que substâncias seriam essas? Uma quantidade muito grande de sais, como, por exemplo, os sais de cálcio. Esses sais de cálcio, quando eles estão em grande quantidade na nossa urina, eles vão acabar se juntando, ou seja, se aglomerando, e vão formar pequenas massas de cristais que vão estar presentes na nossa urina. E aí elas podem ser encontradas, essas massas de cristais podem ser encontradas ou nos rins ou nas outras estruturas do sistema urinário, dependendo do tamanho dessas massas de cristais, certo? Então, o cálculo renal ou a pedra nos rins, ela se forma pelo acúmulo de substâncias na urina, como, por exemplo, os sais. E esses sais vão fazer com que se formem as pedras que vão se acumular em algum local do sistema urinário. Então, aqui na imagem, vocês conseguem ver diferentes localizações dessas pedras, ou seja, desses cálculos renais no sistema urinário. Então, aqui vocês estão vendo cálculo renal aqui, ó, no rim, e aqui, ó, cálculo renal aqui na uretra. E aí, dependendo do tamanho desse cálculo renal, desculpa, gente, no ureter, dependendo do tamanho desse cálculo renal, ele pode descer pelo ureter e cair lá na bexiga urinária e aí ter dificuldade de sair daqui pela uretra, ou então conseguir sair. Depende muito do tamanho do cálculo renal, se ele vai conseguir sair ou não do sistema urinário, certo? Em alguns casos, é necessária a remoção cirúrgica desses cálculos renais para fazer a retirada deles. Porém, existem outros casos em que o cálculo renal ele vai ser jogado para fora do corpo, somente consumindo água ou fazendo uso de medicamentos que fazem com que ele se degenere. Ou, além disso, existem equipamentos que conseguem, por meio de ultrassom, realizar a quebra desses cálculos e aí eles conseguem sair do sistema urinário com maior facilidade. Em geral, os cálculos renais eles costumam ser acompanhados por dor, e aí essa dor aqui nas costas, porque é justamente o local onde os rins estão posicionados. E aqui, ó, vocês conseguem ver a radiografia de uma pessoa que tem um cálculo renal, ó, a setinha está mostrando um cálculo renal formado no sistema urinário dessa pessoa. Outro problema de saúde associado ao sistema urinário é um problema que vai acontecer quando os rins ou eles param de funcionar ou eles têm a sua estrutura comprometida. Às vezes, um determinado tipo de infecção pode fazer com que seu rim ele pare de funcionar, certo?
ou então você sofre algum tipo de acidente em que a estrutura do rim ela é danificada, e aí você vai precisar fazer uso de um processo chamado de hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento que vai remover as toxinas e o excesso de água do organismo, utilizando uma máquina que funciona como um rim artificial. Então, essa máquina fará o trabalho que o seu rim, que não está, que você não apresenta esse rim, teve a estrutura comprometida, que não está funcionando, então ele vai ter seu trabalho substituído por uma máquina que vai funcionar como um rim artificial. Então, é um processo chamado de hemodiálise. Então, na hemodiálise, essa máquina, ó, que está sendo mostrada aqui, ela vai filtrar o sangue dessa pessoa. Um processo que, em geral, muito demorado. Nem todos os hospitais apresentam essa máquina de hemodiálise, uma vez que ela é uma máquina bastante cara. E, às vezes, existe a dificuldade no uso dessa máquina, porque muitas pessoas precisam dela. O tratamento com hemodiálise, além de ser muito demorado o processo para a filtragem do sangue, ele ainda deve ser feito várias vezes por semana, em média 3 vezes por semana, dependendo da situação da pessoa, né, do grau de severidade da pessoa com relação ao funcionamento dos seus rins. Então, com isso a gente termina a aula de hoje e eu peço que vocês façam a leitura do plano de estudo que eu enviei lá no grupo para entender melhor as orientações. Além disso, lá existem links de informação complementar e em seguida, no final, a atividade que deverá ser realizada.